E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas, tô aqui junto com a Fernandinha e hoje estamos defasados, né? Nossa bancada aqui de host, estamos sem o Champanhe, que foi tirar o siso. O Champanhe é uma criança, né? Ele ainda tá nessa fase que tira dentes, etc. E, né, hoje vamos falar sobre segurança. Vamos começar uma série de episódios especiais aí, focados na área de segurança, dentro da TI, obviamente, né? Não vamos falar de segurança patrimonial, não é o caso. E estamos com convidados especiais aqui, especialistas no assunto. Everson, também conhecido como Crash, se apresenta aí para o pessoal. Fala, galera. Igual ele falou, Everson, conhecido como Crash na comunidade de segurança. Trabalho com Pentest tem uns 14, 15 anos, faço parte da comunidade do Kali Linux, tenho alguns exploits no Metaexploit, no ExploitDB, e sou fundador da BHAC, a conferência, né, de segurança da informação que rola em BH. E hoje eu trabalho num dos maiores e-commerces aqui na Europa e situado em Berlim. Estamos aqui também com o Marcelo, também conhecido como Monstro. E aí, pessoal, Marcelo, sou arquiteto aqui na DTI. Já trabalhei com segurança durante uns 5, 6 anos. E hoje estou mais focado em arquitetura, mas sem perder o viés de segurança, por esse background. E para fechar nossa bancada de especialistas, estamos aqui com o Dantas, também conhecido como Dantas. E aí, pessoal, aqui é o Dantas, conhecido como Dantas. Hoje eu tô pedindo minha música no Fantástico aqui pelo 3º podcast seguido para falar sobre segurança. Boa. Ô, Thiago, você não me apresentou, pô. Mas todo mundo te conhece, Fernandinha. Você me apresentou, mas você não me falou pra falar oi com a galera. Oi, gente, dá oi pro pessoal, então, Fernandinha. Eu não tirei meu siso. Eu sou mais... Já passou dessa idade. Nova, mas eu não tirei meu siso, mas eu tô aqui. Muito bom. Todos ditos ois, né? Aí, cumprimentando o nosso público. Vou começar com uma pergunta, até pra gente introduzir o tema, né? Como um primeiro episódio dessa série que nós estamos fazendo aqui. Por que a disciplina de segurança, ela deve, né? Ela normalmente é tratada até a parte do desenvolvimento tradicional, assim? Por que ela tem essa importância a ponto de, né, ter profissionais especialistas focados nesse tipo de trabalho? Porque é difícil pra caramba. Eu diria porque é uma área que permeia todas as outras áreas e não só o desenvolvimento de código em si. Então ela está ligada a desenvolvimento, mas também está ligada à infra, está ligada à estrutura até na parte de dados mesmo, de acesso a dados. Na parte de design também envolve também segurança. Então todas as áreas ali do desenvolvimento de software tem um pezinho em segurança da informação também. Isso é verdade, né, cara? Na área de segurança é difícil você ter um cara que é especialista numa coisa muito específica, né? Normalmente quem entra para essa área tem que saber, por exemplo, desenvolvimento também, né? Então é uma coisa assim que vai puxando uma coisa liga a outra. E hoje a gente tem aquele esquema de DevSecOps, né? Que até brigo com o pessoal, porque no LinkedIn eles procuram um profissional DevSecOps, né? Tipo, cara, para mim isso não existe, né? Você está querendo 3 profissionais em um, né? Mas o DevSecOps como um time, como um processo, para mim faz todo sentido, né? Então, eu sinceramente eu não vejo que a área de segurança tem que ser separada do desenvolvimento. Tem que ter os profissionais, né, capacitados e especialistas em segurança, mas a coisa tem que rodar todo mundo junto, né, para poder desenvolver um código seguro, desenvolver um processo seguro no final das contas, né? Porque se não tiver conexão aí entre um time e outro, né, aí acaba que vai ter vulnerabilidade. Hoje é muito fácil você ver os times completamente separados, né? O time de desenvolvimento e segurança é só um produto que você encaixa ali no final, né? Tipo, segurança, socorro, preciso subir para produção aqui, olha se está seguro e pronto, né? Só que, bom, e de fato essa é uma visão comum, viu, Chagas? Acontece muito na maior parte das empresas, mas tal qual a DTI, ela trouxe um modelo operacional ágil aqui dentro, né? Para o nosso escopo, para o nosso contexto. A segurança ela também tem um pezinho dentro do ágil. Então, é claro, a gente precisa dos profissionais de segurança que vão operar a parte, mas hoje em dia as grandes empresas de segurança já começaram a trabalhar com ágil.
Então a Laura Bell, ela escreveu um livro daquela série da O'Reilly, que tem uma cor e um animal na capa muito bom, que é o Agile Security, onde ela explica lá sobre os processos de segurança dentro de uma cultura DevSecOps, né? Falando sobre o processo ágil e a importância da segurança estar presente desde o primeiro até o último passo. Então, assim, é mais tempo afiando o machado, né? E menos tempo cortando a árvore, no final das contas. Tratar de segurança desde o refino da história para não ter que ficar corrigindo as coisas lá na frente. Você fiquei com uma curiosidade. Vocês todos, o Marcelo até já falou, né, que ele é arquiteto hoje e tudo mais, mas vocês dois também têm um background no desenvolvimento? Começaram com o desenvolvimento e foram se especializando para segurança? Cara, eu comecei dando aula de informática para não para criança, né, mas para adolescente. Eu fiz o curso de informática no CNI, não sei se vocês lembram do CNI. Eu fiz curso de informática e eles me convidaram para dar aula. Então eu comecei dando aula de Windows, de operação, dessas coisas. Aí eu fui para a área de desenvolvimento, aí eu fui para a área de infra e só depois eu fui para a área de segurança. Então eu tive esse background todo aí entre ensinar o pessoal até a área de segurança. Eu tive todos esses pulos aí, vamos dizer, né? Desenvolvimento, infra, tive que aprender banco de dados, essas coisas todas, né? Porque na época era o sysadmin, né? Você fazia de tudo. É assim, não querendo entregar, mas já entregando, Crash, você sabe a idade da pessoa quando o curso que ela fazia era de informática, né? Não era nem de programação ou sistemas operacionais, era informática. Pois é. Mas te respondendo, Fernandinho, assim, eu tenho um background técnico, eu atuei aqui na DTI também, um bocado com sistemas operacionais antes de vir para cá, então mexi um pouquinho lá com input, output, mexi um pouquinho com C, um pouco mais baixo nível, vim para cá, trabalhei como desenvolvedor por um bom tempo, e no papel atual que eu tô, mexo com um pouco de tudo mesmo, assim, desde infra, DevOps, nuvem, servidores, configuração de código, as mais diversos tipos de decisões possíveis. Muito bom. E assim, né, a gente, no episódio de hoje estava planejando falar, né, dos princípios, pilares da segurança, mas eu acho que até para deixar claro para quem está escutando a gente, não está familiarizado com os termos, né, de segurança hoje em dia, né, existe até a divisão de times do Blue Team, Red Team, etc. O dia a dia de um profissional, né, que está atuando em segurança. Poderia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que são esses nomes, o que esses times se preocupam em fazer, como que é a atuação deles, assim, bem en passant, porque eu acho que é importante esse background até para a gente depois falar de valores, princípios, né, o que motiva toda essa atuação. O conceito de Blue Team, Red Team é um conceito que nasceu no Exército, onde eles tinham treinamentos no Exército e eles dividiam entre dois times. Então, o time vermelho, o Red Team, era o time que fazia a simulação de um ataque e a outra parte, que é o time azul, o Blue Team, defenderia e mitigaria esse ataque. Então, esse conceito foi abstraído para a área da segurança da informação também, onde a gente tem até mais algumas outras divisões, tá? Mas as duas mais conhecidas são essas, onde o Red Team, o profissional de segurança do Red Team, ele vai procurar atacar e encontrar vulnerabilidades em alguma coisa, e o pessoal do Red Team, ele vai tentar defender esse ataque e blindar essa coisa que ele está defendendo ali, de todas as formas possíveis. Então fica aí esse joguinho de gato e rato, digamos assim. Convenhamos que é bem divertido, né? Muito. Principalmente do Red Team, sem querer puxar a asinha, mas fiquei. Então, basicamente, as pessoas que trabalham no Red Team, só para eu entender melhor, né? Elas ficam tentando achar como invadir um produto, como invadir um site, como invadir uma plataforma, sei lá. Só que trabalha no Red Team são praticamente os QAs da segurança. Ele tá ali só para poder botar defeito no seu produto. Falar, olha, isso aqui tá errado, volta, não pode subir. Eu só queria complementar uma coisa, porque tem muito ainda confusão entre Vulnerability Assessment, Pentest e o Red Teaming. São três coisas completamente diferentes. Tá? Vulnerability Assessment, vou falar aqui bem rápido.
simplesmente vai rodar um scan ali e vai te entregar o que o scan achou, né? Vai simplesmente te entrega aquelas vulnerabilidades ali sem validação, normalmente, sem nada. Então, simplesmente executa o scan e pega o resultado e ótimo. O pentest já é uma coisa um pouco mais detalhada, né? Onde você tem a validação daquelas vulnerabilidades, você tem até uma exploração daquelas vulnerabilidades e a ideia é achar o maior número de vulnerabilidades possível, tá? E você tem um escopo bem definido, né? Se você vai atacar a aplicação X, é só aquela aplicação, pronto, acabou. Né? No Red Team é um pouco diferente. No Red Team a gente trabalha com um objetivo, né? E quase que não importa como é que você vai chegar naquele objetivo. Né? Lógico que você tem algumas limitações, por exemplo, você não vai sequestrar alguém, né? E falar com ele para te dar a senha. Mas... Não? Vixe. Depende do escopo, né? Mas normalmente a gente não pode sequestrar as pessoas. Mas você não está limitado a atacar um sistema só, você não está limitado a limitação que tem num pentest convencional. Tá? Então, mais ou menos essa que é a diferença entre um e outro. Então, no Red Team, você é mais livre para poder fazer o que você quer e você também não está procurando vulnerabilidades em quantidade. Né? Você tem um objetivo e a sua ideia é chegar naquele objetivo o mais rápido possível e sem que o Blue Team te pegue no meio do caminho, evidentemente. Eu estava lendo uma reportagem na CNN, depois vi algumas coisas assim, sobre cibersegurança, e eu estava vendo que o Brasil é um dos países que mais sofreram ataques de hackers em 2021. E aí, me fala aqui também que só 30% das companhias brasileiras que possuem equipe dedicada a lidar exclusivamente com problemas de segurança. E uma outra pesquisa também da Isaca aqui fala também que 61% dos profissionais de segurança acreditam que a equipe da sua organização está com falta de pessoal. Eu acho que essas pesquisas, elas acho que são importantes aí de a gente ver que, sei lá, tá faltando gente mesmo, né? Ou minimamente, assim, a gente talvez não está dando devida importância a esse assunto, assim. Então eu queria trazer aqui por causa dessa conversa que a gente teve sobre o Blue Team, o Red Team, né? E eu acho que a importância das empresas prestarem atenção nisso. Eu agradeço a alavanca aí da Fernandinha para pedir um aumento para os sócios, e já entrando nesse assunto, eu acho que eu citei esse dado aqui em algum outro podcast passado, se não me engano, mas Fernandinha, você sabia que, de acordo com a IBM, no ano passado, eles atualizaram essa pesquisa deles? Você sabe qual que é a média de tempo entre uma empresa ser invadida e descobrir que foi invadida? Entre o primeiro passo da invasão até a empresa descobrir, quando descobre, né, claro, tem uma média de 280 dias. Né? Então, assim, é praticamente um ano, né, 3/4 do ano ali que você vai passar com esse ataque sendo exposto, né, você sendo invadido ali, enfim, as consequências acontecendo, e sua empresa simplesmente não vai estar sabendo daquilo, né? Então, assim, você pega uma informação dessa que o Brasil foi o país mais atacado no meio da pandemia em ataques remotos, e você pensa o quanto que esses ataques... Um dos países mais mais atacados, e você pensa o quanto que esses ataques não foram bem-sucedidos, e que provavelmente a gente só vai ficar sabendo dessas consequências talvez no final desse ano, às vezes no ano que vem, às vezes nem ficar sabendo a gente vai, né? Então, assim, realmente falta segurança no mercado. Falta demais, em vários sentidos. E isso poderia dar um episódio inteiro só de eu reclamando aqui do quanto que falta gente para poder trabalhar aqui comigo. Gente, estamos com vagas abertas. Mas eu acho que até mais do que faltar segurança, falta uma conscientização, né? Quando a gente fala, por exemplo, de LGPD, uma coisa que me irrita muito, e minha namorada fica puta comigo porque eu fico nervoso nas lojas, é quando farmácia fica pedindo CPF para dar desconto. E a maior parte das pessoas não liga muito para isso, né? Sendo que legalmente eles não podem fazer, mas, enfim, condicionar um desconto a fornecer um dado pessoal. Só que é tão naturalizado, né? E assim, essas empresas, elas vendem os nossos dados. Já foi provado, já teve casos que saíram, inclusive, na grande imprensa de farmácias que vendem dados para indústrias farmacêuticas, porque eles querem traçar o perfil de consumo de medicamentos
da população. Então, existe até uma educação que precisa ser trabalhada quando a gente fala de segurança, né? Outro argumento que eu escuto muito, até porque eu sou chato, por exemplo, meus celulares, eles não têm nada da Google. Eu faço aquele processo de degoogle, que dá muito trabalho, mas vale a pena. E eu escuto muita gente quando, né, pega meu telefone e começa a visualizar, né, tipo, pô, cadê o Maps aqui e tal? Eles perguntando, eu não tenho nada a esconder, sabe? Eu não faço nada de errado na minha vida. Eu me sinto ofendido, eu também não faço nada de errado, não. Também não tenho nada a esconder. Mas é aquele sentimento que as pessoas, elas já estão, tipo assim, o que é isso daqui? Posso vender minha privacidade, meus dados, estou tranquilo em relação a isso, sem saber as consequências que isso pode ter, né? E como é usado com maneiras não tão éticas. Isso daí entra em um dos pilares da segurança, Chagas, que é a legalidade. Bom, pelo menos aqui, algumas pessoas consideram que a legalidade é um dos pilares, né? Não sei se aí na Alemanha também tá assim, Crash. Mas é meio que uma briga de ego, tá? Para o podcast fluir, vamos considerar que a legalidade é um dos pilares mesmo. Mas antes de falar sobre esse pilar, que vai ser o primeiro, então, que você introduziu, o pessoal não tá vendo nossas câmeras ligadas aqui, infelizmente, mas eu vou narrar para vocês. Porque assim que o Chagas falou que fez esse processo de degoogling, né, do celular dele, o Marcelo fez uma cara aqui fantástica. Então, Marcelo, o que você acha desse processo de tirar o Google do celular? Assim, eu cheguei num estágio da minha vida que eu fiquei meio neurado com segurança da informação. Então, chegou ao ponto de eu querer até parar de usar a internet. E, assim, hoje, eu meio que... Cara, eu posso tentar me blindar de várias formas aqui, mas nunca vou estar 100% satisfeito com a segurança que eu tenho. Então, hoje eu já sou desprendido com ações mínimas de segurança. Lógico, eu ainda sigo um padrão, senhas e tudo mais, eu ainda sigo esse padrão, tem que ter. Mas se você começa a se preocupar demais, você vai entrar numa espiral infinita aí de preocupação. Pra começar, você não tem rede social, né? É o primeiro ponto ali. Você não poderia nem usar telefone, né? Porque mesmo telefone, não tenho nada do Google, cara, mas a empresa de telefonia consegue triangular e saber onde é que você tá. Então é complicado. É uma coisa muito louca isso mesmo. A gente até falou num episódio aqui há um tempo atrás do dilema das redes. Não sei se vocês chegaram a ver esse documentário que tem no Netflix, inclusive, que ele fala sobre várias, né, pessoas que fundaram algumas redes sociais, que fizeram funcionalidades YZ em redes sociais. E engraçado, porque nenhuma das pessoas, no final das contas, usam essas funcionalidades. Assim, tipo assim, a pessoa que criou o mecanismo no YouTube lá de recomendação de vídeos não usa, porque tem esse negócio, tipo, não, o YouTube sabe tudo e ele consegue influenciar a minha opinião completamente. Então, assim, acho que tudo isso... É engraçado você falar isso, né? Em algum momento eu não queria nem usar a internet. E eu fico pensando, porque falar com vocês, eu sou o oposto total, assim. Eu acho que o Google realmente sabe minha vida toda, tudo. Eu tenho vários assistentes do Google na minha casa, para tudo que é lugar. Meu celular é infestado de coisa do Google. Eu fico dando meu logar com o Facebook para tudo que é lugar. Então, assim... Dou CPF na farmácia, então é aquelas coisas. Bom, e voltando então ao comentário do Chagas aí sobre o CPF na farmácia, a gente cai no pilar da legalidade, né? Esse é um pilar um tanto quanto negligenciado dentro da segurança, no meu ponto de vista, pelo menos. Por que eu digo isso, né? É muito comum quando a gente fala sobre os pilares da segurança, todo mundo tem na ponta da língua os 3 primeiros aí, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas e quanto à legalidade? Vamos começar falando pelo patinho feio, então. Marcelo, Crash, na atuação de vocês aí, na vasta experiência de vocês possuem o hábito de considerar a parte jurídica no processo que vocês realizam? Então, quando você faz um pentest, por exemplo, você olha lá que não é uma vulnerabilidade, mas talvez seja um papel por parte do pentester virar para a empresa e falar, pô, cara, seu cadastro não tem termos de uso, uma coisa tão simples assim, sabe?
Claro, né, uma responsabilidade muito mais da equipe jurídica, mas ainda assim, vocês levam isso em consideração no trabalho de vocês, essa parte jurídica, quando vocês veem o tratamento de um dado, então num pentest white box, por exemplo, onde vocês conseguem analisar o código do contexto ali, vocês levam essa parte da legalidade em consideração na análise ou não? Eu tô perguntando isso para você, Crash, mas eu sei que aí você não segue LGPD, né? Você segue a GDPR, certo? Eu sei que ela tem princípios muito próximos, né? Mas e aí, como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Cara, não. A gente não faz isso porque, sinceramente, é uma coisa muito específica da área jurídica, né? Então, a gente ia acabar entrando na área jurídica e eu acho que isso poderia dar algum tipo de conflito, né? Até, por exemplo, aquele esquema de cookies, né, que é obrigatório pedir agora, nem isso a gente faz, né? A gente fica mesmo realmente focado na parte de segurança mesmo, de vulnerabilidades mais baseadas no negócio, tá? Ou seja, né, por exemplo, tá vazando o CPF da pessoa, aí sim a gente atua. Né? Esse tipo de informação a gente faz o reporte, né? Explica que, olha, né, por causa da LGPD ou por causa da GDPR, essa informação aqui não devia tá vazando, né? Mas, por exemplo, termo de aceitação de cookie, essas coisas a gente não faz, não. Não está muito focado, pelo menos aqui, pelo que eu vejo, né, dos projetos que eu pego, a gente não entra nesse mérito, não. E do seu lado aí, Ander, como é que é? Quando eu parei de atuar nessa área, ainda não tinha LGPD, então era irrelevante. Mas eu tentando extrapolar, imaginando aqui como eu faria, se isso atrapalharia a minha atuação, abriria mais portas ali durante o meu dia a dia, eu acho que não, porque eu atuava muito com bug bounty, então, assim, eu acho que eu não conseguiria vender a nível de bug bounty ali alguma coisa da LGPD, falando, olha, seu termo de uso está errado nessa parte. Eu não estaria adentrando ou encontrando uma falha no sistema, na regra de negócio dele, que me poderia, sei lá, escalonar privilégio para um servidor, alguma outra coisa assim. Seria igual o Crash falou, é uma coisa mais jurídica mesmo, lógico. Se alguém entrar com processo, A tem... maioria das grandes empresas responsáveis, também tem um setor de LGPD que fica mais responsável por olhar essas questões, né? Até porque, apesar de ter uma interseção muito grande, privacidade e segurança são itens que se distinguem, né, a maior parte do tempo, assim. Elas têm uma interseção ali, até porque os dados pessoais podem facilitar o trabalho de um pentester, né, de um red team, ou até de uma pessoa mal intencionada, mas mais como inputs ali para, né, fazer um force built em senha ou fazer uma engenharia social. Mas acabam que são disciplinas que, apesar da interseção, são diferentes, né? Trabalhar com privacidade e com segurança. Na parte de pentest mesmo, em Red Team, a gente reporta mesmo quando tem informação pessoal vazando. Essa é a única parte que a gente entra em contato com o pessoal da LGPD ou GDPR, o que seja, do time de legal, né? Só quando tem esse tipo de coisa mesmo. Eu diria que a privacidade, ela é um requisito de um pilar que atende, que é o de confidencialidade. A gente tem esse pilar na segurança e que ela está ligada diretamente nesse requisito de privacidade. O que é alguma coisa ser confidencial? É coisa do governo, assim? A gente vai grifar com a tarja preta lá no banco de dados? Como é que funciona? Não, ser confidencial é você garantir que apenas pessoas autorizadas têm acesso àquela informação. Então, é você ter a segurança de estar colocando uma informação confidencial sua e ter a certeza, lógico, dentro dos termos de uso ali, que só você e quem você está aceitando ver aquela informação vai ter acesso a essa informação. Quer dizer que quando eu faço o cadastro num sistema, eu forneço, por exemplo, um CPF e senha, ok? Um cadastro simples lá. E aí eu coloco meu CPF vai ser usado como a parte do login, a identificação do usuário, e minha senha para confirmar de que sou eu mesmo.
quando eu coloco meu CPF lá, outras pessoas poderão ver meu CPF no banco. Mas essas outras pessoas vão ser somente os devs daquele sistema, os testers ou alguém da equipe de negócio, design, que possa realmente ter acesso àquilo ali. É isso? Exato. E a minha senha? Então esse pessoal também tá vendo a minha senha que eu tô colocando ali? Aí depende. Olha, aí é um dos pontos que já entra em desenvolvimento. Por padrão de desenvolvimento, não é uma boa prática de segurança você deixar sem plain text direto no banco de dados. Então, provavelmente... Peraí, o que é deixar a senha em plain text no banco de dados? Vai ter a senha visível a olho, compreendida a olho humano nu, assim, só de você passar o olho ali, você tá conseguindo ver a senha de fato que a pessoa colocou ali. Então é normal você ter algum tipo de criptografia em cima dessa senha, mas de novo, vai depender no final do dia de como o programador vai programar essa funcionalidade. Por isso que faz muito sentido até o que o Dantas falou lá no início sobre segurança ser levada em consideração, inclusive quando, né, uma feature está sendo pensada. Exatamente. Aí entra nesse negócio que você acabou de falar. Exatamente. É porque a recomendação é que a senha ela seja aplicada um hash, né? Que é aquela conta matemática que vai transformar uma string, independente do tamanho dela, né? Uma sequência de caracteres, né? No caso a senha, em uma outra string de um tamanho fixo, né? Então a gente tem vários algoritmos que podem ser usados e cada algoritmo tem uma força. Então a ideia é, né, que essa senha não seja guardada em texto claro, justamente aí para manter a integridade, né? Que vai que, por exemplo, sei lá, um dev quer acessar a conta de outra pessoa, ela vai lá no banco, pega a senha, né? E usa aquele sistema como se fosse ela, né? Isso, evidentemente, é um exemplo esdrúxulo, mas só para ilustrar mesmo. Né? Se essa senha tá com hash, né? Então fica um pouco mais complicado, que aí ele teria que reverter esse hash, né? E normalmente ser feito com um brute force. Bom, então o Crash ou o Marcelo, um de vocês dois me responde brevemente aí, para não entrar demais no assunto, mas vocês responderam falando sobre o armazenamento de senhas, que para os devs não verem no banco de dados, eles têm que esconder de alguma forma aquilo, né? Um de vocês falou que deve ser aplicada uma criptografia, e o outro foi até um pouco mais específico e falou que a senha deve ser hasheada, né? Transformada em hash. Por que eu não posso utilizar simplesmente uma criptografia simétrica comum na hora de salvar minha senha no banco de dados? Por que o indicado seria utilizar um hash? Qual que é a diferença dele, né? Qual que é o principal fator do hash e no que ele contribui para a confidencialidade dos meus dados? Cara, então, porque na criptografia você depende ali de uma chave, né? Então essa chave ela teria que ficar no código para poder desencriptar esses dados. O hash ele é, né, o caminho único. Hashou, né, pegou aquele string, fez o hash dela, ela não tem volta, igual é na criptografia. Né? Aí, da criptografia, você pode usar algoritmos mais pesados, por exemplo, Bcrypt ou Argon, né, que eles são bem resistentes à quebra, né? E você ainda pode colocar um salt nesse hash ainda, né, que é adicionar ali como se fosse uma outra stringzinha para cada senha, né? Então, você gera um hash com uma senha aleatória, mais a senha, né? Então fica uma coisa bem difícil de se quebrar. Né? Evidentemente, você precisa ter uma política de senha decente, né? Aquelas senhas fortes aí, né? Passphrase ou coisas do tipo, né? E eu falei com vocês, usar um algoritmo também para evitar, né? Que necessitam um poder computacional maior para poder quebrar. Mas igual o Marcelo disse, né? Isso aí também pode impactar aí, né, na experiência do usuário, né? Se você hashear demais, fizer muito cálculo ali, isso aí evidentemente, né, custa processamento, né? Então pode acabar demorando aí para o usuário ter a resposta que ele está esperando. Então, basicamente a diferença é essa, cara. Para mim, né, a criptografia você precisa da chave, essa chave tem que estar em algum lugar, e o hash não. O hash fez ele uma vez, não volta de jeito nenhum, só, vamos dizer assim, na porrada. Eu só queria deixar aqui, jogar palavras ao vento aqui para não entrar muito a fundo, é que com o surgimento e avanço agora da computação quântica, isso se torna um grande ponto, assim, porque desafios
de como a gente vai conseguir criptografar as coisas agora, porque a gente consegue quebrar via força bruta ali muito mais rápido as coisas ali. Então, se hoje gera, sei lá, eu vou ficar 100 mil anos esperando para quebrar, com computação quântica ali, já não se é uma verdade tão absoluta isso mais. É só deixar isso aí, não vou entrar muito a fundo nisso, não. Isso já é outro podcast. Pô, mas aí vocês estão falando então que vocês escondem minha senha no banco de dados de maneira irreversível, ou teoricamente reversível, né? Vamos considerar irreversível aqui para não ter que ficar falando teoricamente toda hora. Então você considera lá que o hash é irreversível e coloca minha senha naquele banco de dados que eu nunca mais vou ter acesso. Pelo que eu entendi, no próximo momento em que eu colocar minha senha de novo, você vai fazer o mesmo processo e caso os resultados desse processamento, né, dessa computação matemática sejam iguais, significa que eu acertei a senha, né? Só para o ouvinte, então, ficar esclarecido do porquê que esse hash não volta, né? Ele é só para efeito de comparação. Eu realmente não tenho o objetivo de retornar com ele. Mas por que eu não faço a mesma coisa com as outras informações e por que algumas delas devem ser disponíveis e outras não? Cara, então, mas hoje já tem coisas desse tipo, né, aí, na verdade, você não vai aplicar mais o hash, você vai aplicar a criptografia no banco de dados. Né? Porque se você, por exemplo, você colocou o seu nome lá, se você hasheou o nome, né, e você precisa acessar aquele nome na sua tela de login, por exemplo, sei lá, bem-vindo Dantas, né? Então, ele ia ter que fazer o processo todo de novo para poder, né, quebrar aquele nome seu que está ali para ele poder aparecer na tela. Então, esse tipo de coisa hoje, justamente por causa da LGPD, algumas empresas, se não me engano, até a Oracle já tinha isso, já tinha essa funcionalidade tem um tempo já, e agora está sendo mais usada, né, que ele faz a criptografia do banco de dados. Aí sim, você tem a chave e você consegue acessar aquela informação que você precisa de volta. Né? Então, é por isso que não dá para você hashear tudo. Né? Então, você criptografa algumas coisas e faz o hash de outras. Então a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre algumas informações, elas têm a necessidade de serem disponíveis, né? Então a gente entra um pouco no pilar da disponibilidade, né? Então, assim, é muito fácil você ter uma informação segura quando você coloca ela no HD e enterra aquele HD, né? No fundo do mar. Exatamente. Eu te garanto que ninguém nunca mais vai acessar aquela informação e ela vai estar extremamente segura. Mas será que isso realmente cumpre com o que a gente precisa, né? E aí a gente entra um pouquinho agora na discussão da disponibilidade e na relação de briga onerosa que a turma da segurança tem tanto com a turma do negócio quanto com a turma do design, né? A gente fez uma apresentação aqui na DTI alguns dias atrás, falando um pouquinho da relação do sonho do designer e o pesadelo da InfoSec, porque, bom, para o design ele quer sempre o mais fácil para o usuário, é claro. Ele quer que o usuário se sinta um rei, que tudo seja extremamente simples para ele poder realizar, né? E que seja muito fácil a usabilidade, que seja o mais prazerosa e fluida possível. Isso significa que se ele tivesse que construir um sistema onde o login seja simplesmente informar o seu nome ou nem informar o nome, às vezes só de acessar ali, né, magicamente já descobre pelo IP, sei lá, por alguma outra funcionalidade, o design estaria muito feliz com isso. Mas não é exatamente o que a gente espera dentro do lado da segurança, né? E aí, como é que foi esse tempo de vocês lidando aí dentro do pilar da disponibilidade? Como que vocês lidaram com essa turminha aí do design do negócio? Como que vocês fazem esses trade-offs? Né? Assim, tem coisa que tem conversa ou não tem conversa? Simplesmente bate o pé mesmo, não vai subir ninguém, volta 02 e pronto. Como que funciona aí no mundo de vocês, nessa experiência toda? Cara, então, essa briga aí eu acho que vai ser eterna. E não vai ter muito o que fugir, não. Mas tem coisa que realmente não vai para produção e acabou, né? E tem coisa que alguém assume um risco, né? O business assume o risco, ou o diretor, ou alguém assume o risco disso aí. Por exemplo, vamos, né, fazer aquela troca de senha a cada 3 meses. Né? Não vamos trocar de senha a cada 3 meses. Tá, beleza. Então, né, vamos fazer uma política de senha onde que o cara é obrigado a colocar uma senha um pouco mais forte.
né, sei lá, 10 dígitos, não, caracteres alfanuméricos, né, maiúscula, minúscula, caractere especial, número, essas coisas assim. Então, acho que sim, tem que chegar num consenso, né, porque ficar brigando acaba que, né, atrasa o projeto todo. Mas, por exemplo, se o cara vir e falar para não, cara, a senha tem que ter, sei lá, 4 dígitos e o cara pode tentar a senha quantas vezes ele quiser, a gente não tá nem aí. Então, esse tipo de coisa não tem jeito, né, de ir para produção, porque, né, você consegue quebrar uma senha de né, 4 dígitos aí, sei lá, em menos de 1 minuto, né, faz multithread, né, faz várias requisições ao mesmo tempo ali. É isso a gente falando de internet, né? Então, se for quebra com GPU, por exemplo, que a gente chama de quebra offline, isso aí é questão de menos de 1 segundo você consegue quebrar esse tipo de senha. Então, algumas coisas, cara, não tem jeito, né? Umas coisas vão para produção, né? Alguém aceita o risco disso aí, o business aceita o risco, mas outras coisas a gente realmente não deixa, não. Quando é coisa muito absurda e não tem uma compensação, né, por essa falta de segurança, né, aí a coisa fica complicada e aí não sobe, não tem jeito. Eu acho que o principal ponto, e o que eu sempre gosto de fazer, principalmente na área como arquiteto, isso é um dos exemplos de como eu trago o background de segurança para atuar como arquitetura de sistemas. É você definir, ter uma clareza e uma conversa com o cliente ali muito grande, para você entender muito bem o requisito não funcional de segurança que aquele sistema deve ter. Porque se eu estou construindo, por exemplo, aí eu vou dar só a nível de exemplo mesmo. Se eu estou construindo um aplicativo que eu vou logar para ler uma notícia, é diferente de eu construir um aplicativo que vai bancário, que eu vou acessar meu banco ali para fazer transações e mexer com dinheiro, com meu dinheiro. Então, são níveis de requisito de segurança diferentes. O que isso quer dizer? Eu posso ser um pouquinho mais permissivo, o outro, não. Mas finalizei essa parte, e é interessante também da gente falar desse pilar de disponibilidade, não só dessa parte de interação, mas da parte de estabilidade do sistema, que o usuário ele tem que ter a informação que ele está querendo quando ele quer. Isso abre aqui, sei lá, se o que eu estou construindo sofreu um DDoS da vida, caiu, o usuário não vai ter a informação que ele quer, já estou ferindo esse pilar também. Ou então sofreu um ataque de ransomware e já era, disponibilidade zero. Exato, também. Exato. Olha que ele precisa da informação ali, não tem e não vai voltar tão cedo. O que é um DDoS? O que é um ransomware? Só pra... eu tô meio perdido aqui na conversa. Cara, então o ransomware é aquele código malicioso, né, que criptografa o sistema, né, ele criptografa com uma chave gigantesca, evidentemente, e quem tem essa chave são os cybercriminosos. É uma coisa que eu gosto de falar bastante, gente. Hacker não é cybercriminoso, tá? São coisas diferentes, pelo amor de Deus. A mídia ama falar que hacker invadiu e criptografou o hospital de não sei onde, velho. Hacker não é criminoso, pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça, tá? Então, o cybercriminoso foi lá e criptografou aqueles servidores não conseguem funcionar mais, não estão disponibilizando mais a informação que o usuário precisa, não está disponibilizando mais o serviço que aquele usuário precisa. Né? Então, a disponibilidade aí foi atacada diretamente e esse pilar aí caiu depois de um ataque desse. Quer explicar o DOS também? Não, vai lá, fica à vontade, cara, senão eu vou tomar conta do podcast. Tá, mas ataque de negação de serviço é você, de alguma forma, impossibilitar aquele servidor de responder às chamadas. E geralmente é feito de você inundar aquele servidor com várias requisições, onde você vai estressar o processamento dele ali, que ele vai bugar e não vai conseguir responder mais nada. Ação de serviço, DOS é a sigla para Denial of Service. Seria isso? Bom, então, pelo que vocês falaram, e essa maioria desses ataques que tem via ransomware aí, né, que a gente ouve muito, né, dessas empresas e tal, o pilar que eles ferem é o pilar da disponibilidade. Então. Pilar de tudo, né? Acho que... vai de tudo. mas principalmente da disponibilidade ou não? Da confidencialidade também, né? Isso, principalmente da confidencialidade, né? Já que eles vão ter acesso às informações que eles não deveriam.
não necessariamente esse tipo de ataque vai deixar o sistema offline. Pode ser que alguns deles, espertamente, inclusive, queiram não afetar o sistema para que eles possam continuar explorando aquela falha sem levantar suspeitas, que a gente costuma chamar de backdoor, Sim. dependendo da forma com que é feita, né? Vamos resumir aqui, backdoor. Então eles adentram E da integridade também, né? Sim. Eles podem alterar, já que eles tiveram acesso. tudo. Exatamente. Então, assim, eles adentram o sistema, colocam uma porta dos fundos ali, a backdoor, e podem voltar para esse sistema a hora que eles quiserem. E o momento que eles podem voltar e acessar aqueles dados, eles podem comprometer, inclusive, a integridade daqueles dados. E aí a gente vai para o último pilar que a gente levantou aqui para poder falar, que é integridade. Então, Chagas, o que para você é ser íntegro? É ter princípios, né? Ser uma pessoa respeitosa aí. Isso daí, cara. E, porém, para a parte da segurança dos dados, não vejo muito bem um banco de dados carregando uma honra, né? Assim, mas tem outro significado a integridade, né? Ô, Ander, Marcelo, o que é a integridade dos dados, cara? Cara, a integridade dos dados é você garantir que o dado que você colocou ali em determinado lugar vai continuar o mesmo, independente do tempo que passar. É isso. Ele não vai sofrer alteração, a não ser que você seja o causador, você, dono, seja o causador daquela alteração. E que quem colocou realmente é quem está falando que está colocando, né? Eu vou dar um exemplo super breve aqui. Isso é muito comum nas aplicações do governo, pelo menos aqui no Brasil, né? O Crash define aí como é que é na Alemanha, mas aqui, normalmente, para a gente ter conta nessas aplicações, você precisa só do CPF. E quando você coloca um CPF lá que você não tem a conta, ele já te fala direto, ó, esse CPF não está cadastrado. Você vai lá e cadastra esse CPF. Só que é muito simples você cadastrar o CPF de outra pessoa, né? Assim, você precisa de fornecer pouquíssimas informações dentro dessas aplicações do governo. Tá começando a mudar, assim, a passos de formiga, mas até hoje você ainda precisa de fornecer pouquíssimas informações, pouquíssimas validações. Aí, como todo mundo dá o CPF da farmácia, achar CPF da pessoa com outros dados juntos, né, como nome, às vezes até endereço, é algo relativamente fácil. Exatamente. Sobre a integridade, uma coisa que eu acho interessante de abordar é que a integridade, ela pode ser comprometida por conta de uma pessoa, né, um mal intencionado de fato, ou por bug. É muito comum a integridade ela também ser comprometida por bug, por uma inconsistência eventual, né, principalmente quando tá trabalhando com microserviços, e é até uma não integridade conhecida, né, mas eu acho que é importante até diferenciar essa integridade, quando a gente fala de integridade, porque a integridade, que é um bug, é falha de qualidade de software, né? Que é um problema, ok? É um problema, mas agora Eu não sei o que você tá falando não, Chagas. Na minha máquina funciona. Pois é. Tirando no Dantas, os sistemas em outras máquinas costumam ter problemas e acabam tendo falha de integridade. Agora, o problema é quando pode ser por um bug ou uma vulnerabilidade, né, um pacote desatualizado, uma falha no próprio sistema operacional, enfim, N motivos que permite que uma pessoa com uma intenção negativa, né, altere dados de outras pessoas, ou até dela mesma, né? O exemplo, vou no banco aumentar minha conta bancária. Não é tão simples assim, mas, enfim, a gente já vê muitos sistemas que é tão simples como a gente está dizendo, né? Infelizmente. O Chagas arredondou com maestria o que foi falado no início da relação de fornecer os dados, né? Então, fechou muito bem aí, Chagas. Exatamente isso, cara. A relação de você fornece seus dados para uma farmácia, às vezes uma farmácia de bairro ou algum tipo de sistema que é menor, igual a Fernandinha falou, que loga com o Facebook em tudo. Triste. Né? Então, assim, você coloca seus dados, às vezes, em sistemas que você não tem uma preocupação tão grande assim em relação à segurança, e às vezes o menor vazamento de um dos sistemas pode acabar comprometendo a sua integridade em outro sistema que não tem nada a ver com aquilo dali. Com certeza meus dados hoje estão sendo usados aí de forma à torta e à direito. Meu Deus. Mas eu fiquei lembrando aqui de um caso que teve no iFood. Aí eu não, né, acho que guardadas as proporções, né, não é alguém alterando a conta, o limite ou o dinheiro que tem na conta, mas não sei se vocês lembram, uma vez que no iFood mudaram todos os nomes, mudaram restaurante, mudaram tanto de coisa para vacina mata, Lula nos ladrão, não sei o quê, Bolsonaro, não sei. E aí eu fiquei pensando aqui, nessa época, né, quando eu vi isso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar meu cartão do iFood.
E aí eu fiquei pensando se isso foi um ataque. Eles falaram que não foi ataque, né? A comunicação do iFood falou que foi um funcionário aqui mal intencionado realmente que fez esse tipo de alteração. Isso então é uma violação do princípio da integridade? Assim, só defendendo o iFood rapidamente, eu até acredito na história deles que não foi um ataque. Porque se você faz um ataque a ponto de conseguir acessar e mudar as informações do banco de dados do iFood, e você simplesmente usa isso para poder mudar o nome das lojas e do hambúrguer, né? Foi tipo de uma cidade pequena, né? Foi de uma região pequena, até onde eu me lembro. Então, se você faz isso tudo, né? Você é esperto o suficiente para conseguir acesso, conseguir mudar os dados, e ao invés de você colocar lá o seu hambúrguer a R$0 e comprar um tanto dele, você vai e muda o nome do hambúrguer para um escândalo político, alguma coisa assim, uma provocação, poxa, você é demitido, entendeu? Da sua profissão de cybercriminoso aí, porque não dá. Você fez tudo certo e errou no final. Exatamente. Mas assim, né? Provavelmente, não sei, né? Um sistema desse tinha... se um sistema desse tinha minimamente, assim, uma gravação do usuário que alterou, né? Se tivesse, com certeza esse cara foi demitido, né? Mas, de fato, o processo de segurança da empresa demonstra falhas, né? De qualquer forma. Mas hoje em dia, processo de governança, né? Governança é um termo que tem muito preconceito. As pessoas já associam imediatamente a algo ruim, antigo, enfim. Mas é algo fundamental, né? Em empresas de qualquer tamanho. E a gente vê, né? Não tô falando que é o caso do iFood, a gente não tem provas, mas a gente vê muitas empresas aí colocando na conta do hacker, né? Problemas internos, problemas de governança, problemas até, inclusive, sei lá, deletei o banco de dados sem querer aqui, fala que foi um hacker. Então, o hacker é uma desculpa muito conveniente, né? E ainda usa esse termo, né? O hacker. Por isso que eu deixo a pergunta para você, Chagas. Se você deixou a porta do seu servidor aberta, alguém foi lá, entrou e zoou com o seu sistema, a culpa é sua ou é do cara? Esse questionamento. O que eu posso falar é que, perante a lei Carolina Dickmann, não é crime, porque ele não violou mecanismo de segurança nenhum, estava aberto. Então se eu vou lá, eu entro na empresa, coloco um pendrive lá no computador que está lá aberto, vou embora não é crime? Não. Ou isso não foi isso que vocês falaram? Não, mais ou menos isso. Por exemplo, se você pega um servidor seu, né, você é uma empresa, e você coloca esse servidor na internet e deixa ele escancarado para a internet, sem senha, sem nada. Deixa a porta SSH com senha 1, 2, 3, 4. Admin, usuário root. Às vezes tem senha. Tem que ser sem senha, porque a senha 1, 2, 3, 4... é uma senha. Exatamente. Se você acessou o sistema sem autenticação, sem nada, simplesmente chegou lá, entrou e pegou aquelas informações e acessou, não tem mecanismo nenhum de segurança, não tem senha, não tem validação de nada, de acordo do jeito que a lei foi escrita, não é crime. É como se fosse um dado público, né? Que loucura. Mas nesse exemplo que eu trouxe, do físico mesmo, né? Por exemplo, a empresa, por algum motivo, eu consegui acessar o prédio da empresa, entrei na sala lá, tinha um computador aberto, desbloqueado, eu coloquei um pendrive. E aí? Não sou um especialista, mas me parece um crime, Fernanda. Não sei o que você está planejando. Mas... Claramente não tô planejando nada. É um crime porque você está invadindo o prédio, né? Já vou ligar pro RH aqui para conferir a porta da DTI. Mas no Mr. Robot eles... eles são presos, né? Várias vezes, inclusive. Eles são presos. E acontece até atualmente, tem um grupo aí que eu não vou entrar, não vou citar o nome, mas ele está recrutando pessoas internas de várias empresas para plugar esse pendrive que a Fernandinha citou. Estão pagando para receber conta de VPN, essas coisas assim. Exatamente. Mas pagando... Assim, é um ataque estilizado, é um ataque que mostra muita inteligência, não. Mas é aquela discussão, né? A engenharia social sempre foi um dos ataques mais eficientes existentes, né? Explora quem falha, né? Exatamente. Isso aí, a maior falha de um sistema é o humano. E a gente está conversando aqui, a gente falou de só tecnologia, mas não falou de nada de falha humana, só para vocês entenderem um pouquinho a situação de como engenharia social é tão efetiva e tão grave. O papo tá muito bom, mas como eu comentei no início, esse é o primeiro episódio de uma série de episódios que nós estamos fazendo. Foi um pouco mais teórico, mas o próximo episódio aí eu prometo aos nossos ouvintes que a gente vai ser um pouquinho mais prático,
falar alguns exemplos de aplicação, OWASP, né, vulnerabilidades mais comuns. E, então, acho que é isso. Fica aqui um beijo, um abraço para todos e até terça que vem. Tchau, pessoal. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, valeu. Valeu, pessoal.